Vamos ficar de pé. As minhas saudações também a todos vocês que estão conectados conosco pela internet e até mesmo que ouvirão este culto depois. Que o Senhor possa te abençoar. Vamos ler em Apocalipse capítulo 3. Sobre a era de Laodiceia. Deus diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Oremos. Preciosíssimo Pai Celestial, queremos lhe agradecer por estarmos reunidos mais uma vez. Teus filhos deixaram o conforto de seus lares e vieram à tua casa, Senhor, para te adorar, para ouvir a palavra e para pô-la em prática. Eu peço que o Senhor nos vista daquele espírito de vigilância, de cuidado, Senhor, porque as horas em que nós vivemos são horas perigosas. E pedimos que o Senhor possa nos conduzir até o ponto final da nossa jornada, a jornada de cada um dos teus filhos e filhas. Fortaleça-os em ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E ainda fazendo uma pequena leitura em Mateus 24, começando com o verso 12 e o 13, Jesus disse assim: e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Assentai-vos. Eu quero falar sobre decadência. O que é decadência? É a pessoa vai, vamos dizer, é uma degradação, né? A pessoa começa a decair, aquele carro começa a decair, o que era novo, a casa, e vamos chegando, e chega a uma situação final. Então, vai perdendo aquela qualidade. E vocês, a razão de eu tratar desse assunto nessa noite é nada mais do que beliscar as vossas consciências com a palavra para despertar a cada um do perigo em que nós estamos vivendo em meio a tais perigos. O irmão Brana nos diz que o diabo está sempre a um passo atrás de você. E devemos procurar não ser absorvidos, tomados por essa degradação, né? Nós vemos que há uma decadência em
todos os níveis. O nível moral, por exemplo. Aí está o mundo nessa condição de moralidade. E as coisas vão acontecendo e, se não se cuida, você termina acostumando com a coisa errada. Nós vemos esta situação sobre os gêneros, homem com homem, mulher com mulher. Tudo isto, irmãos, é um sinal de uma degradação moral. É sinal do que o tempo em que nós estamos vivendo. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló, o que houve? Aquelas cidades simplesmente se perverteram de tal modo que teve que chegar ao seu fim, Deus teve que julgá-las. Então nós vivemos em um mundo de degradação. A palavra do homem já não tem muito valor e as coisas têm desmoronado por todos os lados. Olhamos para o mundo evangélico, religioso, e o que podemos observar? Uma perca de qualidade. Simplesmente tem decaído cada dia, tem ido para um estágio, ou para um lugar que não há como a gente dizer que está bom. O irmão Branham, ele disse, se os pentecostais forem há 80 anos a mais, eles estarão piores do que os católicos. E vocês sabem que estas coisas têm acontecido no mundo pentecostal. As igrejas, os pregadores, a coisa tem caído tanto, e nós devemos, ao ver estas coisas, se colocar em uma posição de se precaver, para que esse espírito de relaxamento, de descuido, de degradação não nos pegue. Então, a decadência, ela tem abrangido todos os setores da sociedade. Ela tem abrangido todos os púlpitos, vamos dizer, as pessoas. Você faz mais diferença entre uma pessoa cristã e uma pessoa mundana. Olha, é como disse o Senhor Jesus. Oxalá fora frio ou quente, porque és morno. Quer dizer, vive uma intermediação entre o quente e o frio. É uma situação morna. Vomitar-te-ei da minha boca. O que é que tem na boca de Deus? A sua palavra. E assim nós vemos uma degradação, uma decadência por todos os lados. Mas não estamos aqui para condenar. Estamos aqui para abrir os vossos olhos e dizer que tenha cuidado. Cuide de si próprio. Paulo disse a Timóteo, cuida-te de ti mesmo e da doutrina, para que salve a ti e aos que te ouvem. E se nós não cuidarmos daquilo que Deus tem nos dado,
daquilo que Deus tem nos confiado. A verdade é que se iremos pelo mesmo caminho da decadência espiritual. E Jesus disse: se os dias não fossem abreviados, nenhuma só carne seria transformada, seria levada no arrebatamento. Quer dizer, não teria nenhuma pessoa pronta para o arrebatamento. Então, nós vemos que a coisa vem queimando como palha, fogo de palha de arroz, mas é preciso que tenhamos mais prudência, mais cuidado com aquilo que Deus nos tem dado, preservar o que Deus tem nos dado e conservar o que Deus tem nos dado. Vemos uma decadência em todos os sistemas denominacionais, luteranos, wesleyanos, pentecostais, e nós não estamos livres, ao passar os anos, de enfrentar cada dia esse espírito de queda, de decadência. Por isso, irmãos, é necessário que os pais ensinem os seus filhos, deem o verdadeiro exemplo aos seus filhos e confie em Deus, ore a Deus e descanse em Deus, e fazendo o teu melhor, que Deus simplesmente irá nos guardar. Nós vemos que em todas as eras houve esta decadência. Na primeira era, chamada Éfeso, tivemos ali a obra dos nicolaítas, e Deus repreende, que ele dizia que odiava esta obra nicolaíta, aborrecia, mas essa obra trabalhou no seio da igreja primitiva, entre os primeiros cristãos da primeira era, de tal modo que ali mesmo na primeira era Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Quer dizer, ela perdeu o seu lugar, ela saiu do seu lugar, e Deus disse: volta, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. E assim a igreja, no transcurso dos séculos, e as eras foram passando, ela foi decaindo, perdendo a sua qualidade, e semos para eras negras, para a era negra, não é certo? Em que a Bíblia foi tirada do povo, e eles ensinavam aquilo que eles queriam, e inventaram adoração aos santos, purgatórios e tantas coisas mais. E a coisa chegou a um estado de decadência completa. Foi quando Deus levantou Martinho Lutero, trazendo à luz: o justo vive da fé. Mas isso permaneceu? Foi à frente? Não. Quando Lutero fechou seus olhos e partiu aqueles velhos pioneiros, a coisa também mergulhou. E hoje você vê os luteranos e católicos, não faz muita diferença. Assim aconteceu com os metodistas, os presbiterianos. Foi ensinado a santificação,
Foi mostrado o caminho, mas quando foi passando o tempo e aquela geração se foi, a coisa veio decaindo e decaindo. Chegamos à era pentecostal, Laodiceia. Deus levantou um povo com os dons e eles andaram diante de Deus em temor, em sinceridade, em santidade, mas também a coisa se foi. E agora chegou a vez da palavra, o retorno à palavra, a mensagem deste dia. Então, nós não estamos imunes deste espírito. Agora, como que começa este trabalho? Essa decadência começa com isto. Como disse o Mateus, no capítulo 24, ele nos mostra o que é que causa a decadência. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Iniquidade é um pecado consciente. Seria você fazer, ou eu fazer, aquilo que sabemos que não é para fazer. Ou deixar de fazer o que é para ser feito. Seja por omissão ou comissão. Iniquidade. Isto é o que vai levando a um esfriamento. Esfriamento do amor para com Deus. E o pecado vai se deslizando, as coisas erradas vão entrando nos lares, vão entrando na vida dos crentes. Por isso que eu estou aqui, para dizer a vocês, mantenha a tua guarda de pé, a vigilância, e confia em Deus, e descanse em Deus, e não te deixe ser levado por essa onda que tem contagiado o mundo. Nós estamos muito próximos do arrebatamento. É mais um pouquinho, como disse Paulo, o que há de vir, virá e não tardará. Simplesmente siga caminhando comprometido com Deus. Não importa se alguém não se comprometeu totalmente, mas você deve ser comprometido, se comprometa com Deus, se esconda em Deus, refugie-se em Deus. Então veja que nós estamos vivendo um tempo de decadência espiritual. Às vezes, eu olho para nossas crianças e penso, será que eles amarão o Senhor como seus pais? Será que os seus pais estão amando o Senhor como os seus pais antigos? Terão aquele zelo, aquele cuidado para com a mensagem, para com o que Deus tem nos dado? E quando olhamos, irmãos, que o ciclo de vida e morte, ele nunca passa de 3 gerações. Diz o irmão Brana, ensina-nos o irmão Brana, é o ciclo de vida. Deus envia uma palavra, levanta um povo, e aquela primeira geração sustenta esta palavra. A segunda geração sustenta, mas não como a primeira.
E a terceira geração está mais frouxa, falha. E pela quarta geração a coisa se foi. Ao olhar o livro de Juízes, nós vemos que a Bíblia diz que aquela gente que entrou na terra permaneceram fiéis a Deus, enquanto aqueles anciãos, os pais viveram. Mas depois que se foram, logo mais os filhos começaram a se deslizar para a idolatria, para as coisas erradas. E o profeta vem e diz, nunca passa de 3 gerações. Nós estamos vivendo justamente agora na terceira geração. Eu pertenço à segunda geração. Foi a geração que pôs a mensagem pelo mundo. Mas hoje temos a nossa juventude. Essa é a terceira geração. É a geração que chegará ao arrebatamento, que entrou na terra da promessa. Foi a terceira geração. Mas lembre-se, são mais tendenciosos a ir pela iniquidade, pela modernidade. São mais frágeis. Por isso estamos aqui, não para vos acusar, mas eu estou aqui para dizer, cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida, do seu compromisso com Deus. Isso deve ser vigiado. Mantenha-se sempre em oração, em vigilância. Escute o que o ministério aconselha, diz, aponta. Leve as coisas de Deus a sério. Não estamos brincando de arrebatamento. Não estamos brincando de mensagem, de céu ou de inferno. Não, irmãos, essas são coisas reais. Então, assim como você vê, cada dia a situação do mundo é pior. Não adianta a gente ficar nervoso. Eu até nem procuro querer saber muito de notícias, para mim não ficar estressado. Já tive ataque cardíaco e não quero com isso me agitar. Mas existe um clamor por justiça. Mas isso é errado, aquilo é errado. Gente, Jesus disse que o mundo dele não é daqui. E que este mundo pertence ao diabo. O mundo jaz no maligno. Você quer que aqui habite a justiça? Habite a pureza? Habite a verdade? Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagem. Aleluias! Mas é uma decadência em todos os sentidos. A coisa tem caído, as paredes têm caído e vocês não esperem que as coisas melhorarão. Pode pôr quem quiser lá em cima, nada vai mudar. Nada vai mudar, a não ser para pior. Porque este é o tempo. Mas quando a gente vê essas coisas acontecendo, devemos mais do que nunca e depressa nos refugiar mais em Cristo. Como os pintinhos se refugiam debaixo da sua mãe, da galinha, nós devemos refugiar debaixo da sombra de Jeová Águia. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará.
é o único lugar de segurança. Não é a tua força que vai te dar a vitória, mas é a graça dele. É você ser sincero, sincera com Deus e temente, e deixa Deus te proteger. Não é por força nem por violência, diz as Escrituras, mas é pelo meu Espírito, disse Deus. Então, amados, sempre Deus terá os seus fiéis. Em meio a este mundo escuro, pecaminoso, sem Deus, um mundo cheio de religião, mas lembre-se, Deus sempre terá os seus aqui. Se Deus não tivesse o seu povo aqui, Ele já teria varrido esse mundo de pecado de diante dele. Mas, como diz a Bíblia, um dia aquele que detém, quer dizer, está segurando o juízo, será tirado. Irá no arrebatamento. E o que há de acontecer, estará acontecendo, irá acontecer. Mas Deus sempre tem homens e mulheres, como diz as Escrituras: eis que deixarei no meio de vós um povo simples e pobre, mas que conhece o meu nome. Deus tem um povo zeloso, especial e de boas obras. Sempre Deus teve. Às vezes Ele teve uma grande quantidade, e às vezes Ele chegou a ter poucas pessoas, e às vezes até uma. Mas essa linha dos fiéis nunca foi quebrada. Deus sempre teve alguém. E hoje, em todas essas coisas que acontecem aí, mas não quer dizer que tudo está podre, tudo está acabado, tudo se foi. Não. Deus tem um povo zeloso, especial e de boas obras. E você é parte deste povo. Você que luta, você que esforça, você que olha para Deus, confia em Deus. Deus, aquele que começou a boa obra, Ele irá aperfeiçoar. Ele completará. Então você descanse em Deus. Nos dias de Elias enfrentou uma decadência terrível. Viu a sua nação, seu rei, seu povo, os sacerdotes, todos se comprometerem com as coisas erradas que Jezabel implantou no seio de Israel. Mas Elias não se contaminou com aquilo. Ele não se vendeu por uma posição de bispo, arcebispo, por uma posição maior. Ele permaneceu confiado em Deus. A tal ponto que ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei. Quer dizer, ele não se deixou ser levado, ser levada pela modernidade, pela religião de Jezabel. E quando chegou a hora do desafio, vocês observem que Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, vamos atrás de Baal. Deus gosta de definição. E o povo ficou quieto. E Elias disse: dá-nos 2 bezerros, um para eles e outro para mim. Que eles façam a cerimônia, o sacrifício deles. Mas não ponha fogo,
O Deus que responder com fogo, este é o que é Deus. E ali tinha Baal, os sacerdotes de Baal. Fizeram toda a cerimônia, mataram o bezerro, ajeitaram as lenhas, puseram as partes do bezerro sobre a lenha e não meta fogo. Baal, responda-nos, ó Baal. E a coisa de manhã, e foi pelo meio-dia, e foi pela tarde, e aquela gente se agitando, babando, falando línguas, profetizando. Quem olhava para eles, olhava para cima, parece que o fogo já estava vindo. Mas Elias estava tranquilo. Grita mais alto. Quem sabe ele está viajando, quem sabe ele está dormindo, acorde-o. E eles começaram a se cortar a si próprios, entraram em transe. Mas Elias, por fim, diz: pare com essa boberia aí, vem cá. Restaurou o altar. Restaurou o altar. Pôs a matar o bezerro, pôs sobre a lenha. E Elias ainda disse: faça uma valeta ao redor do altar. Encha isso aqui de água. Ponha mais água. Pode pôr mais água, a ponto que transbordou. E ele disse: Senhor, mostra que tu és Deus. Agora, Deus irá honrar aqueles que permanecerem firmes, fiéis, como Elias permaneceu. Deus irá mostrar o seu favor para o seu povo, para a sua noiva. Então, amados, não deixe com que esses programas mundanos, internet, televisão, seja o que for, essas coisas erradas, te contagiar, te dominar. Mantenha o teu compromisso com Deus. Você foi batizado, foi batizada. Você se arrependeu, você assumiu um compromisso com Deus. Ah, pastor, mas eu tenho falhado, eu tenho errado. Levante e continue a corrida. Continue a corrida, nem que seja o último a chegar ali, mas vamos cruzar aquela linha de chegada. Então, este é um tempo difícil. Na verdade, as Escrituras prevê isto. Mas o que nos diz ela? Que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Sempre a graça de Deus, o favor de Deus está em dobro, superabunda a teu favor. Então não há motivo para se dobrar, se ajoelhar diante do pecado, diante das coisas erradas. Santifique o teu lar. Viva uma vida para Deus. Não importa se te criticam, se zombam de ti, ou o que seja. Mantenha o teu compromisso com Deus. E vamos até o fim. E logo mais, Deus tomará a sua noiva. E quem é quem será manifestado. Deus mostrará quem é os seus escolhidos, os seus aprovados. Mas zele da tua fé. Zele pela tua família. Não deixe a guarda cair.
E esteja sempre confiados em Deus. Confiados como, irmão Febrônio? Foi Ele que começou essa boa obra. Então é Ele que vai aperfeiçoar. Desde que a gente permaneça naquele bom espírito do princípio. Deixe Deus completar. Deus não deixa as coisas pela metade. Não importa se o mundo cai aos pedaços, as religiões caem aos pedaços, os parentes se vão atrás de todo tipo de modernidade. Cuide da sua fé. Cuide do seu compromisso com Deus, lá no seu trabalho, lá na escola, aonde quer que você esteja. Ponha Deus diante de você. E Ele irá sempre te proteger, te guardar. Que Deus vos abençoe. É esta pequena palavra de advertência para que vocês saibam em que situação, em que posição nós estamos vivendo hoje. Mas Deus prometeu estar conosco e não nos deixará. Então que nós agora estejamos com Ele. Ele está conosco, mas você está com Ele? Firme o teu compromisso com Ele. Fiquemos de pé. Precioso Pai, amantíssimo Senhor, o que podemos ver é uma verdadeira decadência em todas as partes. Ó Deus, mas eu quero te suplicar, guarde nossas crianças nessas escolas, aonde estão, Senhor, ensinando coisas erradas. O diabo quer assumir nossas crianças desde cedo, mas nós rogamos que o Senhor preserve eles, livra-os, Senhor, deste mal, desta contaminação. O mundo está caindo aos pedaços. Todas as coisas, ó Deus, têm se ido. E vemos o teu juízo vem caindo aos poucos, Senhor. Temos visto, Senhor, epidemias, guerras e tantas coisas acontecendo. Mas que o Senhor guarda o teu povo. Que o Senhor guarde os teus servos, tuas servas. Que o Senhor guarde, Pai, cada lar nesse verdadeiro compromisso contigo. E que o Senhor seja o habitante visível dentro de cada lar. Possa o Senhor dirigir, proteger e dê gosto, Senhor, pelas coisas de Deus. Que cada um tenha prazer, tenha fome, tenha sede por ti, Senhor. Abençoa esta igreja em cada passo da sua jornada. Nós não sabemos o que será do amanhã, mas nós conhecemos quem é que tem o amanhã em suas mãos. Cuida-nos, Senhor, do amanhã. Livra-nos de todo o mal. Cuide desta igreja. Mesmo quando os nossos pioneiros estão indo pouco a pouco, mas o Senhor cuide dessas famílias, que eles possam, como diz as Escrituras, se guardar da corrupção do mundo. Ó Deus, se proteger, fugir desta corrupção. Pai, eu recomendo cada um a Ti, que Tu protejas, que Tu sustentes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.